Os chamados bens paleontológicos ou fossilíferos são objetos da paleontologia, ciência da Terra que se ocupa do estudo de espécies antigas ou desaparecidas, mediante a análise dos fósseis. Considera-se como fóssil qualquer resto, vestígio ou resultado da atividade de organismos que tenha mais de 11.000 anos, ou no caso de organismo extinto, sem limite de idade, preservados em sistemas naturais, tais como rochas, sedimentos, solos, cavidades, âmbar, gelo e outros que sejam destinados a museus, estabelecimentos de ensino e outros fins científicos. Entre os vestígios paleontológicos resultantes de atividades de organismos, podem ser citados sementes, frutos, ovos, ninhos, pegadas, pistas, marcas de alimentação e paleotocas. E aí a questão nos pede, né, pessoal? A preservação desse patrimônio é importante para quê? Então, por que é importante a gente guardar, né? Ele fala, né, então, assim, em museus, instituições científicas de estudo. Por que a gente guarda? Por que a gente deixa essa história num local para a gente estudar, né? Que são vestígios paleontológicos. Aí ele cita para a gente alguns vestígios aqui. Então, são atividades resultantes daqueles organismos que viveram em outra época. Então, ele fala de sementes, frutos, ovos, ninhos, né? As pegadas, pistas, marcas de alimentação e paleotocas. Pessoal, todas esses exemplos que eles trazem para a gente, né, desses bens paleontológicos ou fossilíferos, eles são fundamentais para investigar a evolução dos seres vivos ao longo do tempo, porque a gente consegue, com essas marcas do passado, olhar para trás. Então, a análise dos fósseis proporciona esse registro histórico da vida na Terra, permitindo entender como que as espécies se desenvolveram ao longo do tempo, se diversificaram e até mesmo se extinguiram em respostas ao que estava acontecendo ali naquele ambiente, ok? Então, esse estudo, o estudo dos fósseis, ele nos ajuda a reconstruir os passos, né, a história de vida e compreender alguns processos evolutivos. Por isso é tão importante a gente conseguir resgatar isso e preservar ao longo do tempo, porque serve até mesmo para a gente olhar uma espécie atual e tentar entender como que ela chegou até aqui, por que essa tem uma característica que a outra não tem. Quando a gente olha para trás, às vezes a gente encontra a explicação, ok? Então, a preservação desse patrimônio é importante para evitar a perda da biodiversidade de espécies atuais de seres vivos? Não, né, pessoal? Então, se a gente fala de fóssil, a gente está falando de coisa antiga. E antiga até mesmo extinta, né? Então, a gente está falando de biodiversidade que não existe, tá? Então, fóssil não evita a perda de biodiversidade atual, não. Beleza? Letra B. Compreender os efeitos da ação humana sobre outras espécies? Bom, pessoal, a paleontologia, ela estuda a vida em escala de tempo geológica muito anterior à ação humana de forma significativa. Então, quando você está precisando compreender os efeitos da ação humana sobre outras espécies, a gente vai falar de ecologia, conservação do presente e coisas desse sentido, ok? Então, aqui a gente não está falando de fossilização, porque quando eu falo de bens paleontológicos, às vezes nem a ação humana era tão importante, tá? Então, não é a nossa resposta também. Letra C. Ter evidências sobre embriologia comparada dos seres vivos. Essa está errada, pessoal, porque os fósseis, eles conservam informações sobre um momento específico ali, né? Então, ele falou assim, às vezes é alguma coisa que está presa em rocha, ou em sedimento, solo, ou até no gelo, âmbar, né? Então, é um retratinho de um momento específico, mas ele não consegue trazer detalhes desse desenvolvimento embrionário dos seres vivos. A gente não tem material suficiente para estudar essa embriologia, né? Então, a gente conseguiria, por exemplo, estudar a morfologia comparada, porque a forma é algo que eu estou vendo, mas a parte da embriologia não tem como com os fósseis, ok? Então, também não pode ser a letra C. Letra D, investigar a evolução dos seres vivos ao longo do tempo? Pessoal, essa é a nossa resposta. É exatamente isso que os bens paleontológicos nos fornecem, beleza? Letra E, corroborar a lei de uso e desuso da teoria lamarckista. Gente, essa tá errada porque essa lei, né, é uma ideia lamarckista que não é mais sustentada pela teoria evolutiva moderna,
que é aquela teoria que vai se basear na seleção natural, né, que Darwin propôs, e na síntese genética moderna. Então, quando ele fala de lei de uso e desuso, era aquela coisa assim, se você usar muito um órgão, ele hipertrofia, se você usar pouco, ele cai em desuso e esquece. Só que a grande questão é que ele falava que esse órgão que você usou muito, você passa para o seu filho, o outro que não usou tanto, você não passa. Então, as ideias lamarckistas, elas já foram, a gente reconhece a importância dela na história evolutiva, mas elas não são sustentadas atualmente, ok? Nossa resposta é mesmo letra D.